a do Senhor, e nem desmaies, quando por ele fores reprovado. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoite a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Até aí, queridos. Obrigado, Senhor, que essa palavra possa fluir através do Teu Espírito sobre a nossa vida, trazendo a Deus tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, a começar em mim, Senhor. Ó Deus, como viver essa palavra nos dias de hoje, Pai? Como, ó Deus, receber repreensão e correção do Senhor para consertar as veredas do nosso caminho. Ensina-nos, Pai, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar, amém. Repreensão. Eu vou dizer para vocês a diferença, porque eu fiz essa pergunta. Qual a diferença entre repreensão e correção? Fala, Miguel. Um está ensinando a correção. Muito bem, viu? Tem que ser assim, amado. Para a gente descobrir a verdade, a gente tem que falar. Para a gente aprender inglês, a gente tem que errar. Muitas vezes as crianças não têm medo de errar. Por isso eles respondem, por isso eles têm resposta. Se estiver errado, a gente faz uma correção. Amém? E é essa a diferença. A repreensão é um alerta. É quando Deus fala assim, não vai por esse caminho. É quando Ele não aceita que a tua vontade esteja acima da vontade dEle. E Ele então traz um alerta para a nossa vida. Isso chama-se repreensão. Ele te repreende, olha, você está errado. Ele te dá conselhos, são os conselhos que nós vamos ver lá em Provérbios. E a correção? Essas crianças vão saber. Correção é o castigo. É quando bota a criança lá no cantinho, quando não deixa ela sair de casa, quando não deixa ela ir à festa, porque ela fez algo que despertou aquele que tem autoridade sobre ela, que ela não pode continuar fazendo isso. Ela já foi repreendida, mas a repreensão não bastou. Então vem a correção. E assim Deus também trata conosco nos dias de hoje. E eu posso dizer para você que não é bom. Nem a correção e nem a repreensão. Não é bom quando não surte o efeito nas nossas vidas. E a gente vai aprender isso através da palavra. Porque quando a gente fala essas duas palavras, as pessoas já ficam preocupadas. Ai, lá vem bronca de novo, né? Lá vem o cajado nas minhas costas de novo. Amado, Deus tem um propósito. Através da repreensão, Ele quer alertar. Através da correção, Ele quer que você não erre mais. Ele quer corrigir o nosso curso, aquilo que está errado na nossa vida, Ele vai repreender. E com isso nós vamos crescer. Aqui o texto que eu comecei a ler diz que ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Às vezes nós tentamos combater o pecado que tão insistentemente tenta
nos tirar do propósito de Deus. Todos os dias somos tentados. E não temos como. E falamos, não aguento mais, estou desistindo. Eu estava falando com a Rita como a gente tem encontrado jovens hoje faltos de juízo, por falta de conselho, por falta de repreensão e por falta de correção. Porque os pais não agiram. E aí quando você vai fazer um histórico desses jovens, você vê que os pais desses jovens também não tiveram limites. Porque a repreensão aponta para limite. E a correção estabelece o limite. E tantos jovens rebeldes, tantas pessoas rebeldes, que já foram jovens. E o que fazer quando encontramos esses casos? A gente ouve um relato e esse é parecido com aquele outro. Olha lá, o pai não repreendeu, o pai não corrigiu, a mãe também não teve sabedoria. E a Bíblia fala que a mulher sabe, edifica a sua casa. E a Bíblia fala que o filho deve obedecer os conselhos do seu pai. Mas nenhum nem outro segue a palavra. Lembra que nós falamos? Ler diariamente, aprender diariamente, com amor, para que essa palavra tenha um efeito. Essa palavra é poderosa para mudar situações. Mas a gente só se dá conta disso quando muitas vezes o leite já está entornado. Ah, por que eu não fiz? Ah, por que eu não aceitei a repreensão do Senhor? Por que eu não aceitei a correção daquele que me ama? E muitas vezes nos prestamos a ouvir conselhos daqueles que estão próximos, mas que na verdade não demonstram o amor por nós. Porque quem ama, corrige. Quem ama, repreende. Para que o erro possa cessar. Para que aquilo que faz mal não continue na nossa vida. Mas como eu disse no começo, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser corrigido. Você está errado. Se você andar por esse caminho, você vai se dar mal. Um abismo chama outro abismo. Olha com quem você está andando. Para com isso. Esforça-te, tem bom ânimo. Você não resistiu até o sangue. Ah, eu não estou conseguindo andar. Não está porque você não está se esforçando. Ninguém gosta de ouvir essas palavras. O mundo diz assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Ia ficar rico vendendo conselho. Mas nós vamos ouvir conselhos nessa noite, amado, para que essa palavra não seja como o mundo a vê, mas seja como Deus vê ela para a gente. Aleluia. Quando sofremos uma repreensão, que possamos lembrar que Deus nos ama, por isso Ele nos alerta. Que o Espírito Santo, Ele traz o alerta para o nosso coração, para a gente cessar de errar, cessar de ir por um caminho que não vai dar certo. Como o mundo diz, que dá ruim. Nós queremos o melhor de Deus. Então, recebamos também a repreensão e a correção dele, para que tudo possa ir bem. Abra sua Bíblia em Provérbios, lá no primeiro capítulo de Provérbios. Eu fiquei espantado com o número de vezes que aparece a palavra correção e repreensão. Provérbios capítulo 1. Aleluia. Versículo 23, 25 e o 30. Isso só no capítulo 1. Capítulo 1, 23 diz assim: até quando? Não, 23. Convertei-vos pela minha, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, a repreensão, ou seja, quando nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a repreensão de Deus, Ele nos faz ouvir o quê? A sua palavra. O que nós fizemos hoje aqui à tarde? Buscando ouvir a palavra de Deus.
Não devemos tomar a repreensão como sendo algo ruim para a nossa vida, porque ela endireita o nosso caminho. Ela mostra para nós que nós somos falhos, mas que existe um Deus que cuida de nós. E quando nós nos propomos a ouvir a palavra de Deus, todas as outras coisas perdem o sentido, porque Ele é maior na nossa vida. A palavra dele pode transformar situações que você está vivendo hoje. Então a repreensão, ela traz benefício para nós, traz crescimento, aprendizado. E aqueles que são obedientes, amados, eles certamente comerão o melhor dessa terra. Vamos ao exemplo. Deus trouxe uma palavra para Adão e Eva. Era um aviso. Olha, não façam isso, porque no dia que vocês fizerem, certamente era um alerta. Deus repreendeu eles severamente. E o que eles fizeram? Não deram muito ouvido à repreensão. E qual o fruto depois da repreensão para os desobedientes? A correção. Então Deus vem novamente a eles ali. Olha que tem um intervalo ali no meio da repreensão e da correção, que seria o tempo do arrependimento. Jesus corrigiu também. Jesus repreendeu quem? Pedro. Repreendeu Judas. Qual foi a atitude de Pedro? Qual foi a atitude de Judas? Já que estamos perto da Páscoa, e abra um parênteses aí para a gente falar da Páscoa um pouquinho. Deus tem repreendido nos dias de hoje homens e mulheres, amados, que se deixam dominar pelo que o mundo tem ensinado. Nós fazemos um trabalho, procuramos ensinar, olha, a Páscoa não é no domingo, porque, sabe, o calendário a gente explica, e nós vamos fazer uma escola bíblica só com esse tema, para que ninguém tenha dúvida para ensinar os seus filhos. Qual é a verdadeira Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa? É lógico que não dá para a gente falar num culto só, como nós fizemos no jantar, mas nós precisamos ter isso muito vivo dentro de nós, para ensinar os nossos filhos, para ensinar aqueles que nos interpelarem pela rua. Por que vocês não comemoram Páscoa? Por que vocês não dão bombom, não comem chocolate? Por que vocês condenam o coelhinho, é tão fofinho, tão bonitinho? Tem gente que vai te perguntar isso. Se você não tiver a resposta, eles vão dizer, vocês são bitolados, vocês são malucos. O mundo inteiro comemora a Páscoa. Por que vocês não comem peixe na sexta-feira? O mundo tudo diz que tem que ser peixe, não pode comer carne. Se você não tiver informação, você vai ser chamado de louco. Os teus filhos não vão acreditar em você. Então é tempo para a gente crescer, amado, com segurança. Não compre chocolate no dia da Páscoa, porque você está incentivando o comércio, você está incentivando o erro. Você não está ouvindo a correção, ou melhor, você não está ouvindo a repreensão. Porque Deus tem levantado homens e mulheres, tem levantado igrejas para combater esse tipo de idolatria. E às vezes a gente acha, o que tem? Ah, mas meu filho pediu um ovo. Eu estou falando porque eu já ouvi as pessoas falarem, pastor, pelo amor de Deus, não posso comprar um ovinho, vou comprar um ovo pequeno, mais baratinho. Ah, meu filho recebeu na escola, joga fora. Você quer ouvir a repreensão para não ter que chegar à correção? Joga fora. Só está sendo radical. Se você não for radical, você vai criar filhos mais ou menos. E eu aprendi que mais ou menos é igual a zero. Eu não quero um filho mais ou menos. E para a gente ensinar o que é certo, a gente tem que saber o que é certo. A repreensão é alerta. E a correção traz o peso, é o castigo. Qual o caminho que você quer andar? Deus me repreende sempre quando eu estiver errado? Ou me castiga quando eu não obedecer à repreensão? Você pode escolher. E esse é o tempo de você ensinar os filhos, porque eles vão crescer. E vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, meus pais estão doidos.
Ensina o teu filho o caminho que ele deve. É por aí, amado. Então aqui no versículo 23, ele está dizendo com todas as letras: convertei-vos pela minha repreensão. Não espere chegar à correção. Dói mais. O mundo nos diz assim: aceita que dói menos. Então estou dizendo aqui, aceita, porque senão isso aqui dói mais. A correção dói mais. A repreensão é um alerta, mas a correção é um castigo. Então aceita a repreensão. O versículo 25 diz assim: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. É muito comum isso. Deus fala mansamente: Adão e Eva não comam. Não aceitaram o conselho, não aceitaram a repreensão, mas chegaram à correção. É esse exemplo que nós queremos? Pedro, tu me amas? Pedro foi sondado, Pedro foi cilandado, Pedro foi chamado para uma missão, mas ele aceitou a repreensão. Afasta de mim, Satanás. Parecia que Jesus está virado com Pedro, mas Jesus está virado com o diabo, querendo usar Pedro. E antes que ele pecasse, Jesus avisou: Pedro, antes que o galo cante, hoje eu não vou falar aquilo não. Antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro não acreditou naquilo, né? Mas ele viu. E aí ele lembrou. Quantas vezes nós ouvimos o galo cantar e achamos que é de madrugada, o galo está cantando porque está amanhecendo o dia. Mas é Deus querendo falar conosco. Sinais de Deus se manifestam na nossa vida e nós não percebemos. A repreensão muitas vezes é pouco. Aí tem que vir o castigo. Dali falei com o Eduardo. Pensa que eu falei por mim eu daria uma coça no cara e não pagaria, ó, tu não vai receber nada. Mas quando alguém te pergunta alguma coisa, você tem que falar pela palavra. Se você não acordou antes, se você não fechou o negócio, sofra o dano, é isso que a palavra diz. Sofra o dano, porque Deus vai te honrar, amado. Deus vai te elevar diante dos grandes. Quem quiser levar vantagem sobre você vai perder, porque Deus é justo, Ele é justo juiz. Ele não vai deixar o justo pagar o preço que não é. Ele recompensa. E ele colocou em prática, por isso ele pode hoje estar aqui dando testemunho. Agora imagine se ele vai agir pela razão, pela carne, não ouvindo o conselho. O pastor me repreendeu, falou para eu fazer isso, mas eu vou fazer, sabe o quê? Eu não vou pagar nada. Como é que estaria o coração? Santa Ceia. Como vou participar dessa mesa com o meu coração pesado, com a acusação do diabo contra a minha vida? Dura coisa é essa, mas é a verdade. Repreensão ou correção? Se a gente andar na igreja, a palavra de Deus fala assim: ande por veredas planas. Em outra passagem diz que nós devemos tomar o atalho para poder chegar onde a gente quer, não é isso? Não, diz que tem 2 caminhos, o estreito e o largo. Ele diz: escolhe o estreito. Esse caminho vai te levar. Isso é uma repreensão. Não pegue qualquer caminho, não pegue atalho, não ande nem para a direita nem para a esquerda. Nós cantamos aqui para alcançar a meta. Para você alcançar a meta, você precisa andar por veredas planas. Isso significa um esforço. Ainda não resististe até o sangue. Às vezes as pessoas fazem um esforçozinho, não estou aguentando mais, está demorando, Deus não está respondendo, eu não aguento essa esperança, eu vou sair. Você sai do lugar. É aquela velha história que eu sempre conto: o trem não para fora da estação. Se você saiu do lugar, amado, está fadado a perder aquele trem.
Aquela oportunidade que Deus tem para você, ela não vai se repetir. Vai acontecer outras, mas aquela não vai mais acontecer. Repreensão ou correção? Escolhe hoje. Senhor, que eu saiba discernir. Senhor, que quando eu ouvir a repreensão, eu já possa estar pedindo perdão, eu já possa estar querendo o conserto, Pai, antes de chegar à correção. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, amado. Capítulo 1 do Provérbio, versículo 30, diz assim: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 3 vezes no mesmo capítulo o Senhor está dizendo: olha a minha repreensão aí, gente. Acorda, desperta. Se 2 vezes já nos chama a atenção, imagine 3. É para acordar a gente e falar assim: não quero, não preciso mais ficar parado quando Deus me repreender, eu quero obedecer. E assim a gente pode avançar. Provérbio agora capítulo 3, versículo 11 e 12. Vai aparecer correção e repreensão. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Amém? Nem te noje da sua repreensão. Não rejeite a correção e não fique com nojo da repreensão. São palavras que vêm para trazer paz, juízo, justiça sobre a nossa vida, amado. O Senhor te repreenda. O Senhor vai te chamar para um estreito. O Senhor vai bloquear, vai fechar o canal de bênção sobre a sua vida. Veja como você responde a esses sinais de Deus. Essa palavra é uma palavra direcionada para nós, para a gente refletir, para a gente sair dela, dizendo: Senhor, eu quero entender os teus propósitos para a minha vida, seja na repreensão ou seja na correção. Que não passe de nós esse momento, amado. Sabe por quê? Para interromper o pecado que se apresenta diante de nós todos os dias. Esse é o caminho. Andai por ele. Esforça, tem bom ânimo. Resista até o sangue, como a palavra ensina. Provérbio capítulo 4, versículo 1. A gente diz assim: ouvi, filho, a correção do pai, e estás atento para conhecerdes a prudência, a sabedoria. Quando você ouve a correção, quando você ouve o conselho do seu pai. Eu lembro minha mãe falava: olha, não ande em corriola, não ande com aqueles meninos, não ande de qualquer maneira com grupos, porque você pode ser confundido. Você é um menino bom, mas os outros praticam isso e isso, e se você andar com eles, você será igual a eles, e você pode ser confundido. Era difícil ouvir essa repreensão da minha mãe. Hoje eu não estou fazendo nada, só quero jogar bola, eu quero soltar uma pipa, são meus amigos, eu só quero estar com eles, batendo, jogando conversa fora, e minha mãe não deixava, e meu pai não deixava. E aqui Provérbios, conselho sábio, diz: não, ouvi, filhos, a correção do pai, e estás atento para conhecerdes a prudência. O pai corrige o filho que ama. Provérbio capítulo 8, versículo 33, diz assim: 8:33. Ouvi a correção, não a rejeiteis, sede sábio. Quem ouve a correção é sábio. Quem não rejeita a correção é sábio. Então Deus está nos chamando para sermos sábios. O sábio não precisa sofrer, porque ele dá ouvido à repreensão e à correção e tem um conserto sobre a sua vida. Isso é sabedoria, mano. E é esse o caminho que Deus está propondo para nós. Repreensão e correção, ou nada disso sobre a minha vida. Se isso vai endireitar os meus caminhos, abre os braços e receba o que vem de Deus para a sua vida.
Provérbios capítulo 10, versículo 17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a, mas o que abandona a repreensão erra. Você tem guardado a correção? Ah, eu fiquei de castigo. Deus me deu um castigo porque não agiu, não fez na minha vida. Mas aquilo ali trouxe conserto para você. Preste atenção, amado. Deus não te ama. A Bíblia fala qual pai que o filho pede pão e ele dá pedra. Qual pai que o filho pede peixe e ele dá uma cobra? Se os nossos pais terrenos sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará tudo que nós precisamos? Então, quem tem falado a teu respeito, te repreendido e te corrigido? Quem tem o poder para transformar essas situações, toda maldição em bênção sobre nós? Ele. Então, de quem que eu vou ouvir conselho, senão dele? Ah, eu me abro com meu amigo, é confidente, minha amiga, eu falo tudo para ela sabe tudo que acontece na minha vida. E às vezes só não fala para ele, que já sabe tudo sobre a sua vida. Sentimos envergonhados, alguém me procurou e falou: pastor, eu vou lhe falar isso, mas olha, eu tenho vergonha de falar para sua esposa, eu vou falar só para o senhor. Eu falei: mas só que tem mais gente que já sabe. Deus, o diabo, porque você já falou. Tem uma amiga que eu também falei, então tem mais gente sabendo, não é mais segredo. Saiu ali de você e Deus, saiu do teu pensamento, já deixou de ser segredo, amado. O diabo sabe, os anjos do inferno sabem, Deus sabe, eu sei. Muita gente já sabe dessa história. E a Bíblia diz que nós devemos confessar o pecado e deixar. Então, correção e repreensão está ligado ao nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus está vendo que nós fizemos e aquilo que Ele não quer que façamos mais. Fizemos, somos repreendidos. Deus não quer que façamos mais, Ele vai corrigir. E às vezes a correção dói, machuca. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Que ama a correção, ama conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é bruto. Então você pode escolher quem você acha que você é, quando você rejeita aquilo que Deus utiliza como instrumento para te trazer ao centro da vontade dele. Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Talvez você não queira ser nenhum nem outro, mas eu creio que Deus está liberando essa palavra, porque nós já estamos vivendo ela. Não é porque ainda vamos chegar. Existem pontos na nossa vida que nós não conseguimos discernir. E Deus diz que o que está acontecendo hoje não vai entender agora, mas vai entender depois. Então guarda essa palavra no teu coração para não sofrer o dano. Todo desobediente, ele sofre dano. Só tinha Adão e Eva na terra, como homem e mulher, e eles sofreram dano. Deus não tem por inocente o culpado. É engano nosso achar que Deus vai esquecer. O tempo vai passar, Deus vai esquecer. Deus não se esquece de nada. E Deus é justo. Tudo que nós realizamos está patente diante do Senhor todos os dias. Tem coisa que está escrito lá no livro da vida e nós temos que dar conta. Mas existe uma saída? Existe. O sangue do Cordeiro, a verdadeira Páscoa, aquele sangue que foi derramado por mim e por você, interrompe esse ciclo de maldição sobre a nossa vida. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem só
o pecado é perdoado. E nós temos que ter fé para reconhecer isso. Como? Andando nas veredas da justiça, sendo repreendido sim, mas sendo corrigido das nossas falhas, dos nossos erros, para que tudo possa ir bem. Capítulo 15, aliás 13, 18. Capítulo 13, versículo 18 diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado, será exaltado. Mas a pobreza vem sobre quem rejeita. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu não estou entendendo nada, eu estou aqui querendo saber quando eu vou ganhar mais dinheiro, como é que eu vou ficar rico, como é que eu vou ser próspero. E o pastor veio falar de repreensão e correção. Está aqui a resposta para você que veio buscar as bênçãos do Senhor. 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Guarda a repreensão, amado. E agora no 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 diz assim: o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então não seja tolo nessa noite. Pense sobre isso. Meu pai está certo, meu pai tem razão. Sabe o que eu descobri, amado? Tem muitos jovens dentro da igreja com raiva dos seus pais. Eu não quero estar com a minha mãe, eu não quero ver mais a minha mãe, eu não quero ir para casa, eu vou para a rua, vou fazer um montão de coisa errada porque eu não quero ir para casa ver a minha mãe. Meu pai não me ama porque tudo que ele fala é para me denegrir, é para me jogar para baixo, então eu não quero estar com meu pai. Aonde esses jovens vão parar? Nos conselhos dos amigos, nas drogas, nas ruas, porque não encontram na sua família palavras de vida, mas sim de morte. E o pior de tudo, os pais, muitas vezes, que conhecem a palavra, já estiveram na igreja e estão desviados. E sabe o que eu descobri? Que a maioria dos jovens tem os mesmos problemas, só muda o endereço. Não gosta do pai, não gosta da mãe, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. Mas, gente, é muita coisa igual. Tem alguma coisa que tem que ser feita. E Deus conhece esse jovem. A Bíblia fala que Deus disse para os jovens: eu vos escolhi porque sois fortes. Mas o que esses jovens têm feito com essa força que Deus tem dado a eles? Quando eles não ouvem a repreensão e não aceitam a correção, eles jogam fora, eles saem da estação que Deus colocou. Muitas vezes eles estão dentro de casa, comendo, bebendo, dormindo, recebendo o melhor que os pais podem dar e não valorizam. E aí o tempo vai passando e a revolta vai aumentando. E esses jovens começam a tomar decisão. Não são mais os pais que dizem: olha, você não vai fazer isso. Agora são os jovens que falam: eu vou fazer isso. E os pais muitas vezes têm que obedecer. É triste isso, mas é verdade, não. Eu fiz porque se não fizesse ele ia ficar chateado. Eu fiz porque ela já estava fazendo algumas coisas erradas. Então se eu não fizesse, ela ia fazer. E ela continuou fazendo errado. E os pais não sabem mais o que fazer. Muitos deles nos procuram e dizem: eu não sei mais o que fazer com meu filho, com a minha filha. Mas pergunta se aceitaram a repreensão do Senhor. Ensina o teu filho. Pergunta se gastaram tempo ensinando os seus filhos do caminho que eles devem. Pastor, já estão grandes, não adianta, não ouve, eu não tenho tempo. E você vai encaixando um montão de desculpa, como se isso fosse comover o coração de Deus. Não comove. Deus não se comove com esses fatos. Adão tentou. Senhor, a mulher que o Senhor me deste, né? Tentou jogar. Não adianta, amado. Deus é justo e Ele vê tudo. Não adianta você se esconder dele. Eu não vou mais à igreja. Você está se escondendo para não sofrer a correção, a repreensão. Não adianta. Deus já viu. Ele sabe. Só tem esse caminho. Ou você vai ficar sim na pobreza. Ou você vai ficar no abismo. Então, não adianta correr. Eu lembro que alguém falava assim para mim: olha,
Tem uma história aí que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Faça aí. Jejuar. Vou jejuar para esse bicho morrer antes de me alcançar. Então tudo tem resposta. E Deus quer nos ensinar nessa noite, amado, com amor e carinho, a vencer as nossas provações. Capítulo 15, versículo 10. 15, 10. Eu não li esse 10, né? Diz assim: correção molesta para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Então, falta de obediência traz morte. A consequência é a morte. E não é isso que nós queremos, nem para nós, nem para os jovens, nem para ninguém. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Oi? 15, 31. Pode ler aí. Os ouvidos que atendem à correção salutar no meio dos sábios têm a sua morada. É verdade, tá vendo? Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão sua morada. Da onde você quer morar? No meio dos sábios ou do povo? Pensa nisso aí. 19, 20. É porque eu quero terminar fechando esse assunto. 19, 20. Acha aí para mim. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Sabia que nós estamos vivendo os últimos dias? Você sabia disso? O que eu tenho que fazer então, pastor? Ouve a correção, endireita as suas veredas, anda pelo caminho que Deus tem te proposto. Ouve o conselho daquele que foi mais sábio do mundo. Deus estabeleceu na vida de Salomão uma vida de sabedoria. Esses conselhos não foram extraídos de homens que não tinham conhecimento, mas de um homem que se aplicou a buscar a sabedoria do alto, amado. E ele recebeu. E hoje isso é inspiração para nós. Esses conselhos é para nos tirar do abismo, da destruição, da morte. Quem não ouve a repreensão e nem a correção, está buscando o caminho de morte. Um caminho de sofrimento, de pobreza. Olha quanta coisa pela falta da correção e da repreensão. Para a gente fechar o capítulo 27, versículo 5. 19, 27. Então vamos lá. O Carlos está me ajudando aqui. 19, 27. Depois o 27 para a gente fechar. 19, 27 diz que: cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Cessa, ou seja, pare, stop, não continue por esse caminho, não é bom. 27, 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Deus ama aquele que busca a sua justiça. Tudo que nós falamos aí é justiça de Deus. Não tem nada aqui, um momento em que Deus pratica mal contra os seus filhos. Tudo isso é o amor de Deus apresentado para nós de uma forma bem contundente. Não tem meio termo. Não dá para fugir. Não dá para a gente inventar outro caminho e atalho. Não existe. O caminho é estreito, sim, mas é o caminho que vai te levar para a vida eterna. Escolhe hoje. Nós estamos aqui, vamos cear. Grande oportunidade. Jesus já pagou o preço, você não precisa estar sofrendo. Eu vi uma ilustração e eu vou só falar mais ou menos como ela era. Era um jarro de água. E aí o marido pede a mulher para segurar o jarro de água. E ela segura o jarro assim. Era uma jarra de água, era de vidro, né? Então a água ficava transparente. Essa jarra está pelo meio. E era uma jarra pesada. E ele veio e começou a botar mais água na jarra. E ele perguntou: e aí? Está pesado? É, está ficando pesado.
Aí ele botou mais água. E agora está mais pesada. E ela resistindo ali. Ela, meu braço já está tremendo, não sei. Ele falou, não, se você não aguentar, coloca a jarra na mesa. Mas ela ficou ali muito tempo tentando resistir, segurando aquela jarra pesada. E quando ela viu que ia cair a jarra, ela foi e colocou na mesa. Ela falou, tem gente que está assim, resistindo até o último momento, dando tudo de si para nada, porque não tinha prêmio para ela permanecer um tempo determinado com aquela jarra, fazendo força, enquanto Deus está dizendo assim, olha, eu tenho a solução para você, aceita a minha repreensão, aceita a minha correção, eu vou te mostrar um caminho sobre modo excelente. E muitas vezes nós estamos assim, segurando a jarra pesada, porque não entregamos para Deus, não ouvimos o apelo que está aqui em Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E nessa noite, com certeza, tem pessoas aqui vivendo esse sofrimento, segurando um peso desnecessário, arriscando até mesmo a perder aquela jarra, ou derramar aquela água, porque não ouviu a palavra, não ouviu, ou ouviu, mas não entendeu, ou entendeu e não aceitou, não desejou resolver a questão. Pedro poderia não falar, não quero resolver a questão. Jesus me alertou, ele trouxe a repreensão, mas eu vou pagar o preço. Não, ele se arrependeu. Então nessa noite Deus está nos dando a chance de ouvir os conselhos e nos arrepender. Aceitar a repreensão e a correção do Senhor como um caminho do conselho para termos uma vida com qualidade. Sabe qual tem sido o meu desejo? Eu tenho falado assim, eu quero uma vida tranquila e sossegada. Parece que quanto mais a gente pede, mais... Eu falei, Rita, vamos diminuir o ritmo. Não vamos marcar uma coisa só por dia. Mas a gente está lá, hoje a gente só vai fazer isso aqui. Daqui a pouco chega um recado, morreu o filho de uma família que você conhece e você precisa vir aqui. Como não ir? O coração do homem faz planos. A gente queria diminuir o ritmo. Às vezes a Fernanda liga, não pode, eu boto lá, não posso atender agora. Às vezes a gente está atendendo uma pessoa, aí a outra já está chamando. Já aconteceu com você de fazer um enterro, não sei, talvez os pastores aqui entrar no cemitério, quando você está saindo do sepultamento, uma outra pessoa vem, será que o senhor pode passar ali para orar? O senhor é pastor, né? E aí se tu sai, o outro também. E sabe qual a visão que Deus me deu, amado? Piracema. Acho que eu falei isso na quarta-feira. O que é Piracema? É uma temporada que os peixes sobem o rio. Eles sobem a correnteza para poder fazer a desova, onde eles vão se multiplicar. E quando acontece isso, há um volume muito grande de peixes. Os peixes começam a pular porque eles esbarram no outro e tal. Então os pescadores que moram ali na região, eles não usam nem rede, nem anzol. Eles passam com barco e os peixes vão pulando. Eu estou dizendo para vocês, está havendo a piracema na vida das pessoas, no lugar onde nós estamos. E o barco, Deus só quer que a gente conduza o barco. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão necessitadas, elas estão precisando ouvir uma palavra de repreensão, um alerta, e nós muitas vezes estamos calados diante das necessidades. Está na hora de a gente levantar, pegar o barco e passar e trazer essas pessoas para um lugar onde eles vão ter paz e tranquilidade. Mas eles só vão querer isso se eles verem nas nossas vidas que isso está acontecendo. Ninguém quer algo que não sabe se a pessoa pode dar. Mas se você demonstrar com a sua vida, com o teu exemplo, com o seu testemunho, elas vão desejar estar junto com você, andar junto com você. Quando você falar, vamos para a escola bíblica, eles vão querer vir. Vamos para a igreja louvar a Deus. Não importa as circunstâncias, Deus muda as situações. Elas vão ouvir a tua voz, elas vão ouvir, porque elas sabem que você é um testemunho vivo do poder de Deus. É isso que está faltando. A igreja se levantar como um só homem
para fazer aquilo que o Senhor falou que nós iríamos fazer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando é que você vai começar a sua jornada? Está esperando o quê? O Senhor já alertou, o Senhor já repreendeu. E muitas vezes nós estamos acomodados. Vamos ficar de pé. Hoje é Santa Ceia. Eu quero convidar você para juntos vencermos as nossas limitações, para juntos nós sairmos do casulo, sair das quatro paredes e viver uma palavra de fé. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o que o Senhor já fez na minha vida, eu posso dizer para vocês, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. E eu sei que vamos fazer juntos muito mais do que imaginamos até aqui. Hoje nós tivemos uma aula sobre ser membro. Se você é membro dessa igreja, eu estou convocando você a praticar essa membresia, a ser um membro ativo, uma brasa viva, acesa,